Você já parou para pensar como a sua vida espiritual pode ser contaminada de maneira sutil, sem que você perceba? Muitas vezes, você acredita que apenas grandes pecados ou decisões escandalosas são capazes de afastá-lo de Deus. Mas a realidade é muito mais complexa e silenciosa. Existem lugares, alguns visíveis, outros invisíveis, que pouco a pouco enfraquecem sua fé, roubam sua intimidade com o Senhor e deixam você vulnerável. É como alguém que respira fumaça diariamente. Talvez no início não perceba nenhum efeito, mas com o tempo, os pulmões já não são mais os mesmos. Assim também acontece com a alma. Ela vai sendo sufocada por ambientes espiritualmente tóxicos. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Coríntios 10, 12, que diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. O perigo maior não está apenas em estar diante de um abismo escancarado, mas em caminhar confiante em um terreno que parece firme, quando na verdade está prestes a ceder. O que mais destrói sua vida espiritual não são os ataques óbvios, mas sim os lugares disfarçados de normalidade, de amizade, de diversão ou até de aparente inocência, onde você baixa a guarda e não percebe a contaminação que está acontecendo. Hoje, quero abrir os seus olhos para 5 lugares que contaminam sua vida espiritual. Não são 6, como em muitos estudos que talvez você já tenha visto, mas apenas 5, para que possamos mergulhar profundamente em cada um e compreender de forma prática como evitá-los. Esses lugares não são apenas físicos, não pense apenas em ruas, casas, ambientes sociais, mas também espirituais e emocionais. Cada um deles representa um espaço que você pode frequentar sem nem mesmo sair de onde está, porque tudo começa dentro da mente e do coração. O primeiro lugar é o lugar da indiferença espiritual. Esse é talvez um dos mais letais, porque não chega de repente, não é barulhento nem escandaloso. A indiferença se instala devagar, até que a chama da fé começa a se apagar. Você entra em rodas de conversa onde zombar das coisas de Deus parece normal, participa de ambientes onde a espiritualidade é tratada como algo ultrapassado, e logo percebe que já não sente mais o mesmo fervor. Sua oração fica fria, sua leitura bíblica se torna rara e a comunhão com outros irmãos da fé passa a ser vista como opcional. O problema da indiferença é que ela se disfarça de equilíbrio. Muitas vezes você justifica dizendo: não preciso ser radical, Deus conhece o meu coração. Mas o coração humano é enganoso, como nos lembra Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quando você permite que a indiferença espiritual se torne seu lugar de descanso, está, na verdade, aceitando um veneno que corrói suas convicções. Talvez você se recorde de uma época em que ardia de paixão pelas coisas do Senhor. Você queria falar de Jesus para todos, sentia alegria em estar em cultos, chorava em momentos de oração, mas, pouco a pouco, frequentando lugares onde sua fé era ridicularizada ou simplesmente ignorada, esse fogo foi diminuindo. O inimigo não precisa tirar você da igreja para destruir sua espiritualidade. Basta colocá-lo em ambientes de indiferença, onde a fé parece irrelevante. É nesse silêncio que a chama da sua vida espiritual se apaga. Para escapar desse lugar, é preciso primeiro reconhecer que você não pertence a ele. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas, como Jesus declarou em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Estar na indiferença é esconder essa luz, é apagar a intensidade que deveria iluminar outros. Não se trata de ser arrogante com os que não compartilham da sua fé, mas de saber quando um ambiente não edifica e quando ele está destruindo sua sensibilidade espiritual. Reflita com sinceridade.
Quantas vezes você já saiu de encontros, festas, reuniões ou até mesmo de longas conversas pela internet se sentindo drenado, sem vontade de buscar a Deus? Isso é um sintoma de que você esteve em um lugar contaminado. Não é apenas sobre o que foi dito, mas sobre a atmosfera espiritual que pairava ali. Quando você está em ambientes carregados de indiferença, o ar que respira é tóxico para sua alma. A primeira decisão é clara. Você precisa aprender a discernir e a dizer não. Não a ambientes que enfraquecem sua fé, não a rodas que zombam do que você crê, não a conversas que diminuem sua paixão por Deus. A santidade não é isolamento, mas é separação. Você pode estar no mundo, mas não pode se conformar com ele. Romanos 12:2. Permanecer nesses lugares só o afasta cada vez mais daquilo que Deus tem preparado. Esse é o primeiro dos 5 lugares que contaminam sua vida espiritual. Mais à frente, você vai descobrir outros 4, cada um deles com um peso enorme na maneira como sua fé é corroída. Talvez você se veja em alguns deles agora, e isso já é um alerta divino para que desperte antes que seja tarde demais. O segundo lugar que corrói a sua vida espiritual é o lugar da autossuficiência. Esse espaço é tão perigoso porque não parece nocivo à primeira vista. Pelo contrário, muitas vezes é alimentado por elogios, conquistas e até por certa sensação de maturidade. Você começa a acreditar que pode conduzir sua vida espiritual sozinho, sem precisar depender tanto de oração, sem buscar conselhos, sem se prostrar diante de Deus como antes. Essa autossuficiência é sedutora, porque dá a impressão de que você está no controle, mas na verdade está caminhando para uma queda inevitável. A palavra de Deus é clara em Provérbios 16:18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A autossuficiência é, em essência, uma forma de soberba espiritual. Quando você pensa que já sabe o bastante, que já orou o suficiente, ou que já caminhou por tempo demais na fé para se perder, é exatamente aí que o inimigo prepara o tropeço. O orgulho disfarçado de confiança própria é um veneno silencioso que corrói suas raízes até que, de repente, você percebe que está seco por dentro. Autossuficiência pode se manifestar em várias áreas da vida. Talvez no trabalho, quando você acredita que suas habilidades profissionais são suficientes para abrir portas sem precisar buscar direção divina. Talvez na família, quando você acha que sua experiência já é o bastante para conduzir filhos e relacionamentos sem consultar o Senhor. E até mesmo no ministério, quando você começa a pregar, cantar, ensinar ou servir apenas pela prática adquirida, sem depender da unção do Espírito. Esse lugar é um terreno enganoso, porque quanto mais tempo você passa nele, mais acredita que não precisa sair. O grande perigo é que nesse ambiente você perde a sensibilidade espiritual. A voz de Deus, que antes era clara e inconfundível, agora se mistura ao barulho dos seus próprios pensamentos. Você já não consegue discernir com facilidade o que é direção divina e o que é vontade própria. O apóstolo Paulo, um homem cheio de experiências e revelações, nunca se permitiu viver na autossuficiência. Em 2 Coríntios 12:10 ele declarou: "Quando estou fraco, então é que sou forte." Ele sabia que sua força estava na dependência constante de Cristo, não em si mesmo. Estar nesse lugar é como construir uma casa sobre areia. No início, parece firme, parece que vai resistir, mas basta uma tempestade inesperada para tudo desmoronar. O que você precisa compreender é que o inimigo não teme a sua inteligência, sua experiência ou sua força de vontade. Ele teme, sim, a presença de Deus em sua vida, e essa presença só se manifesta quando você reconhece sua dependência total do Senhor. Mas como sair desse lugar de autossuficiência? O primeiro passo é humildade, admitir que você não pode vencer sozinho. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Salmos 127:1 nos lembra:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus, todo esforço é inútil, todo projeto é vazio, toda conquista é passageira. O segundo passo é voltar a cultivar hábitos de dependência. Oração sincera, leitura da palavra, não apenas como obrigação, mas como alimento e busca constante pela presença de Deus em decisões grandes ou pequenas. Muitos acreditam que a autossuficiência espiritual é apenas para pessoas de sucesso, mas isso não é verdade. Mesmo aqueles que passam por dificuldades podem cair nesse lugar, porque tentam resolver tudo sozinhos, sem entregar suas batalhas ao Senhor. Quantos vivem ansiosos, carregando pesos que poderiam ser deixados aos pés da cruz? Quantos estão sobrecarregados, tentando manter tudo em pé pela própria força? A autossuficiência não é apenas orgulho, é também falta de confiança plena em Deus. Você precisa lembrar diariamente que sua vida está nas mãos do Criador. Se Ele sustenta o universo, certamente pode sustentar a sua caminhada. Se Ele alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, quanto mais cuidará de você. Mateus 6, 26, 30. Reconhecer essa verdade é o que liberta sua alma desse ambiente tóxico. Agora, quero que você reflita profundamente. Em que áreas da sua vida você tem vivido como se não precisasse de Deus? Onde você tem tentado ser autossuficiente? Talvez no trabalho, talvez nos relacionamentos, talvez até em sua vida espiritual, acreditando que já sabe orar, que já conhece o bastante da Bíblia, que já tem maturidade suficiente. Mas lembre-se, o maior perigo da autossuficiência é que ela rouba sua sensibilidade, e sem sensibilidade você não consegue ouvir a voz que pode livrá-lo do abismo. E é nesse ponto que quero lhe fazer um pedido diferente. Se essa mensagem já começou a falar com você, eu convido você a se inscrever no canal agora. Mas não é aquele pedido comum que você ouve em todo vídeo. Quero que sua inscrição seja um sinal de compromisso, um ato de dizer: eu não quero caminhar sozinho, quero fazer parte de uma comunidade que me lembra da dependência em Deus. E mais, deixe um comentário contando uma experiência sua. Escreva um momento em que você acreditou que poderia caminhar pelas próprias forças, mas Deus mostrou que sem Ele você não iria muito longe. Compartilhar isso não é apenas desabafo, é ministrar na vida de alguém que pode estar vivendo exatamente o mesmo. Às vezes, uma simples frase sua pode ser a resposta para a oração de outra pessoa. Quero propor algo simbólico. Ao final deste vídeo, cada pessoa que assistir vai deixar nos comentários uma palavra que demonstre dependência de Deus. Mas aqui, agora, no meio da nossa reflexão, você pode escrever: eu escolho depender de Ti, Senhor. Deixe isso registrado como uma declaração pública de fé e dependência. Quando outros virem seu comentário, serão inspirados a fazer o mesmo. Esse é o segundo lugar que contamina sua vida espiritual, e talvez seja o mais sorrateiro de todos, porque o orgulho não se apresenta como pecado, mas como autoconfiança. Contudo, sem perceber, você pode estar afastando Deus daquilo que deveria ser conduzido por Ele. Liberte-se disso, volte a depender do Senhor e verá sua vida espiritual florescer novamente. Agora que entendemos o perigo da autossuficiência, precisamos seguir para o terceiro lugar, que é ainda mais presente nos dias de hoje e tem destruído a fé de muitos de forma silenciosa. Depois de falar da indiferença espiritual e da autossuficiência, chegamos a um dos lugares mais comuns e perigosos da atualidade, o lugar das distrações. Esse ambiente é traiçoeiro porque não se apresenta como algo errado. Pelo contrário, ele parece inocente, até necessário em alguns casos, mas vai aos poucos consumindo seu tempo, sua energia e sua atenção, deixando quase nada para Deus. As distrações de hoje não são apenas físicas,
mas sobretudo digitais e mentais. Quantas vezes você já se pegou dizendo que não teve tempo para orar ou ler a Bíblia, mas gastou horas rolando a tela do celular, assistindo vídeos curtos, participando de discussões inúteis ou consumindo conteúdo que não acrescenta nada à sua alma? O inimigo não precisa roubar sua fé de uma só vez. Ele apenas precisa roubar seu foco, desviando seu olhar de Jesus para que você não perceba o quanto está enfraquecido. Hebreus 12:2 nos ensina: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O segredo da vida espiritual está em manter os olhos fixos em Cristo, mas quando as distrações dominam, seus olhos se voltam para todo o resto, menos para Ele. O lugar das distrações é um labirinto sem saída. Você começa dizendo: vou descansar a mente um pouco, mas quando percebe, já passou horas ali. Não é errado descansar, não é errado se entreter, mas o problema é quando essas distrações se tornam o centro da sua rotina, ocupando o espaço que deveria ser consagrado ao Senhor. Um coração dividido não consegue prosperar espiritualmente. Jesus foi claro em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Talvez você pense: mas eu não frequento lugares ruins, não me envolvo em conversas que zombam de Deus e não sou autossuficiente, então minha vida espiritual está bem. No entanto, se você está se perdendo nas distrações diárias, sua fé está sendo contaminada da mesma forma. O inimigo não precisa levá-lo para longe. Basta ocupar sua mente com coisas irrelevantes até que você não tenha mais tempo, nem vontade de buscar a Deus. E aqui está o segredo. Muitas vezes não é que você não tem tempo, é que seu tempo está sendo roubado pelas distrações. Essas distrações também geram comparação, inveja e ansiedade. Quando você gasta horas acompanhando a vida de outras pessoas, acreditando que precisa ser como elas ou viver o que elas vivem, sua mente se enche de frustração. E frustração é terreno fértil para a incredulidade. Ao invés de se alegrar com as bênçãos que Deus já derramou sobre você, começa a olhar para o que falta e a duvidar do cuidado divino. Filipenses 4:11 nos lembra: aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas como aprender o contentamento se o coração está sempre distraído com o que o outro possui? Estar nesse lugar é como viver em um mercado barulhento, onde cada voz tenta chamar sua atenção. O Espírito Santo fala de forma suave, mas você não consegue ouvir porque está preso no ruído das distrações. É por isso que muitos cristãos vivem cansados espiritualmente. Suas forças são gastas em batalhas que nem deveriam lutar, em discussões que não levam a nada, em preocupações que não acrescentam valor. Mas como vencer esse ambiente? O primeiro passo é disciplina espiritual. Você precisa criar momentos intocáveis em sua rotina, onde nada nem ninguém pode interromper. Se você pode passar 2 horas diante de uma tela, pode passar 15 minutos em oração. Se você consegue acompanhar a vida de dezenas de pessoas em redes sociais, pode dedicar parte desse tempo para ouvir a voz do Criador. A disciplina não é inimiga da espiritualidade. Ela é a ponte que mantém a chama acesa. O segundo passo é selecionar com sabedoria o que você consome. Não é tudo que é permitido que convém. 1 Coríntios 6:12. Você precisa filtrar. Precisa ter coragem de cortar o que não edifica, de silenciar vozes que só alimentam ansiedade, de desligar telas que drenam sua energia espiritual. Cada distração que você elimina abre espaço para a presença de Deus. E aqui está uma reflexão profunda. Quantos milagres você já deixou de ver porque estava distraído demais? Quantas respostas de oração passaram despercebidas porque você não estava atento? Quantos momentos de intimidade com Deus foram perdidos porque você preferiu o conforto da distração?
A distração não apenas rouba o presente, ela impede que você veja o mover de Deus no agora. Eu quero propor uma interação prática com você. Escreva nos comentários uma distração que você sente que tem roubado sua vida espiritual. Não tenha vergonha, porque ao expor essa área, você já está dando o primeiro passo para vencê-la. Pode ser redes sociais, séries, amizades superficiais ou até mesmo preocupações exageradas. Ao compartilhar isso, você não só assume diante de si mesmo e diante de Deus que deseja mudar, mas também inspira outros a refletirem sobre suas próprias distrações. Esse é o terceiro lugar que contamina a vida espiritual. E ele é especialmente perigoso porque, ao contrário da indiferença ou da autossuficiência, ele parece inofensivo. Mas lembre-se, é justamente o que parece inofensivo que mais facilmente captura sua atenção e esfria sua fé. A distração é uma armadilha sorrateira e você precisa estar atento para não se tornar escravo dela. Agora, o quarto lugar que contamina sua vida espiritual, e esse talvez seja o mais doloroso de enfrentar, porque está relacionado a relacionamentos e vínculos que você mantém, muitas vezes por afeto ou costume, mas que estão destruindo sua caminhada com Deus. Você já percebeu como o mundo ao seu redor constrói armadilhas sutis que parecem inofensivas à primeira vista, mas que aos poucos sequestram sua atenção, seu coração e até sua fé? Um desses lugares perigosos é o que podemos chamar de mercado da vaidade. Não estamos falando apenas de um espaço físico, mas de todo ambiente que incentiva a comparação, o consumismo descontrolado e a ilusão de que a identidade de uma pessoa está no que ela veste, exibe ou aparenta. Este mercado pode ser uma loja de luxo, pode ser um centro de compras, pode ser uma rede social ou até uma roda de pessoas onde o que mais importa não é quem você é, mas o que você mostra ter. Nesse espaço, a espiritualidade é deixada de lado e o coração vai sendo preenchido por um vazio sem fim, porque nunca será suficiente. Sempre haverá um objeto mais novo, um corpo mais perfeito, uma imagem mais atrativa, alguém aparentemente mais feliz que você. Jesus nos alertou contra esse tipo de engano quando disse: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu." Mateus 6, 19 e 20. O problema do mercado da vaidade não é comprar algo bonito ou cuidar de si mesmo, mas permitir que isso defina seu valor, que ocupe o espaço que deveria ser de Deus dentro de você. Muitas pessoas entram nesse lugar acreditando que estão apenas se divertindo ou se atualizando, mas acabam presas em uma rede de comparação e frustração que vai drenando suas forças espirituais. Veja como funciona esse ciclo. Você vê uma imagem ou alguém com algo que gostaria de ter. Seu coração sente uma pontada de inveja, ainda que pequena. Você decide buscar o mesmo objeto ou aparência, acreditando que isso trará satisfação. Depois de conseguir, por um breve momento, se sente melhor, mas logo descobre outra coisa mais atraente que não possui. Assim, o vazio cresce e a sede nunca se sacia. Esse é o mercado da vaidade. Uma feira que nunca fecha, sempre vendendo a ilusão de que sua identidade está no exterior, quando, na verdade, o que vale é o interior. Um professor de literatura, uma vez, contou a seus alunos que o problema da sociedade moderna não é o excesso de informações, mas o excesso de comparações. Ele dizia que a pessoa não sofre por não ter aquilo que precisa, mas por acreditar que precisa daquilo que o outro já tem. Esse olhar contaminado é justamente o que enfraquece a vida espiritual, porque desloca sua confiança de Deus para o mercado. Em vez de buscar a paz do Senhor, você busca o aplauso do mundo. Em vez de descansar na graça, você se desgasta para tentar caber em um padrão que muda todos os dias. Quando você se deixa levar por esse espaço, sua alma se torna vulnerável.
A oração perde a força, porque a mente está ocupada com preocupações de status. A gratidão desaparece, porque nunca é suficiente o que já possui. A generosidade se esvai, porque tudo é investido em manter a aparência. É por isso que o mercado da vaidade é tão perigoso. Ele transforma discípulos em consumidores, filhos de Deus em reféns da opinião alheia. Mas há uma saída. A palavra de Deus nos chama a viver de modo simples e centrado naquilo que realmente tem valor eterno. O apóstolo Paulo escreveu: "O contentamento com o que temos é grande fonte de lucro." 1 Timóteo 6:6. Essa é a chave para escapar do mercado da vaidade. Aprender a se alegrar no que já recebeu de Deus, cuidar de si sem se tornar escravo das aparências, investir mais no caráter do que na vitrine. Quando você entende que sua verdadeira beleza está no reflexo da luz de Cristo em sua vida, o mercado da vaidade perde força sobre você. É nesse ponto que o discernimento espiritual faz toda a diferença. Você pode até passar por esse mercado, afinal ele está em todo lugar, mas não precisa comprar suas mentiras. Pode olhar para um anúncio ou uma vitrine e lembrar que seu maior tesouro não está na terra, mas no céu. Pode usar aquilo que tem sem se sentir inferior por não ter mais, porque sua identidade está firmada em Cristo e não no espelho. Agora pense comigo. Quantas vezes sua mente ficou inquieta, não por falta de algo necessário, mas por achar que estava ficando para trás em comparação com outros? Esse é o efeito mais cruel desse lugar, porque ele rouba a paz interior. Mas você pode decidir hoje mesmo não mais se deixar contaminar por esse ambiente. A sua alma vale mais do que qualquer aparência passageira. O mundo pode até tentar lhe vender vaidade, mas você pode escolher viver em autenticidade diante de Deus. Você talvez nunca tenha parado para pensar que o mercado, esse espaço movimentado de negócios, vitrines, anúncios e promessas de felicidade instantânea, pode ser um dos lugares mais sutis e perigosos para a vida espiritual. Não me refiro apenas ao mercado físico, com suas lojas, corredores iluminados e ofertas tentadoras, mas também ao mercado invisível das redes sociais, do consumo de status, do desejo de aparentar algo que não se é. O perigo não está em comprar ou vender, mas em se deixar seduzir por uma lógica que transforma pessoas em números e sonhos em produtos. O mercado da vaidade não vende apenas roupas, carros ou aparelhos modernos. Ele comercializa a alma, oferecendo ilusões que prometem preencher vazios que só Deus pode preencher. Quantos jovens, por exemplo, se sentem pressionados a usar determinada marca de roupa não porque precisam, mas porque temem não ser aceitos? Quantos adultos trabalham jornadas intermináveis apenas para sustentar uma aparência social que esconde dívidas e cansaço profundo? E quantos homens e mulheres, em busca de reconhecimento, acabam acreditando que sua identidade está no que possuem e não no que são diante do Criador? A Bíblia nos alerta sobre isso quando diz, em 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Veja, a soberba da vida é exatamente essa vaidade que se alimenta do mercado. O desejo de ser visto, de se destacar, de provar algo a alguém. O mercado da vaidade cria armadilhas que no início parecem inofensivas. Você compra algo e sente um prazer momentâneo, mas logo surge outro desejo e mais outro, até que sua vida gira em torno de consumir. E quando percebe, já não é você quem possui as coisas, mas as coisas que possuem você. O consumo, quando ocupa o lugar de Deus, se transforma em um ídolo silencioso que exige sacrifícios diários, tempo, energia, dinheiro e até relacionamentos. Muitas famílias se perdem nesse lugar.
Pais que deixam de estar com os filhos porque precisam trabalhar mais para comprar aquilo que acreditam ser indispensável. Jovens que preferem passar horas em frente a uma tela comparando suas vidas com influenciadores digitais, em vez de se dedicarem a desenvolver seus talentos e dons. O mercado da vaidade rouba a simplicidade da vida e nos faz esquecer que Jesus nos chamou para viver de maneira diferente. Ele disse em Mateus 6, 19 e 20, "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam." O que isso significa? Que o valor da sua vida não está no que você exibe, mas naquilo que você planta no coração de Deus e das pessoas. Você precisa estar atento, porque o mercado da vaidade não é apenas físico, ele está dentro de você, nos desejos que parecem pequenos, mas que crescem até sufocar sua fé. Cada vez que você acredita que precisa de algo para ser aceito, você está alimentando esse mercado. Cada vez que você mede sua felicidade pelo olhar dos outros, você está vendendo sua paz em troca de aprovação. A grande questão é, o que você tem colocado no altar da sua vida? Será que tem sido o brilho das vitrines ou a luz de Cristo? Poucos lugares são tão perigosos para a alma quanto o vale da indiferença. Ele não possui os gritos estrondosos do desespero, nem o brilho enganador do mercado da vaidade. Pelo contrário, é silencioso, frio, quase imperceptível. O vale da indiferença é aquele lugar em que a pessoa já não sente nada diante do sofrimento alheio, já não se emociona com as bênçãos de Deus, já não se move diante da injustiça. É o lugar da apatia espiritual. E se olharmos com atenção, veremos que nossa geração tem caminhado cada vez mais por esse vale. Vemos pessoas passando fome nas ruas e seguimos adiante como se fosse apenas parte da paisagem. Vemos vizinhos enfrentando tragédias e achamos que não nos diz respeito. Até mesmo dentro das igrejas, quantos corações estão frios, indiferentes, sem lágrimas nos olhos e sem compaixão na voz. A indiferença é mais perigosa do que a própria maldade, porque ela não gera resistência. Enquanto o mal é visível e desperta reação, a indiferença anestesia. Ela faz com que o cristão deixe de lutar, de orar, de agir. É por isso que Jesus, em Apocalipse 3, 15 e 16, disse à igreja de Laodiceia: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Veja, a mornidão é fruto da indiferença. Não se é contra, nem a favor. Não se é inimigo, nem amigo. Apenas se permanece no meio, sem reação, sem posicionamento. E o Senhor não aceita essa postura, porque a indiferença é a negação do amor. O vale da indiferença também é um terreno fértil para a solidão. Quando não nos importamos mais uns com os outros, criamos muros invisíveis que nos separam. Famílias inteiras vivem dentro da mesma casa, mas distantes emocionalmente. Amigos deixam de compartilhar suas dores porque sabem que ninguém escuta de verdade. Igrejas perdem a chama do Espírito porque já não há intercessão sincera pelos perdidos. A indiferença mata o espírito de unidade, destrói a empatia e transforma corações em pedras. E o mais alarmante é que muitas vezes nem percebemos que estamos caminhando por esse vale, porque a rotina, o excesso de informações e a pressa nos distraem. Deus, no entanto, nos chama a despertar desse estado. O profeta Ezequiel descreve um momento em que o Senhor disse: "Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne." Ezequiel 36, 26. Esse é o antídoto contra o vale da indiferença, permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração.
quebrando a frieza e reacendendo a chama do amor. Quando o coração é regenerado, voltamos a nos sensibilizar com as necessidades do próximo, voltamos a nos alegrar com a presença de Deus e a nos mover com compaixão diante da dor. Portanto, o vale da indiferença não é um destino final, mas um lugar de alerta. Se você se encontra nele, saiba que ainda há saída. É possível clamar ao Senhor por renovação. É possível pedir que Ele reacenda em você a paixão pela vida, pela fé e pelo próximo. Mas esse clamor precisa ser sincero. Não se trata de repetir palavras bonitas, mas de abrir a alma e admitir: Senhor, eu me tornei frio, desperta-me novamente. Entre todos os vales espirituais que um ser humano pode atravessar, poucos são tão traiçoeiros quanto o vale da rebeldia. Ele não começa de forma abrupta, pelo contrário, surge lentamente como uma semente de insatisfação, como uma pequena resistência às instruções de Deus. A rebeldia nasce, muitas vezes, quando a pessoa acha que sabe mais do que o Senhor, quando acredita que sua própria vontade é mais justa ou mais lógica do que os mandamentos divinos. E é nesse ponto que o coração começa a se afastar, criando justificativas para desobedecer. O vale da rebeldia não é habitado apenas pelos que negam a fé abertamente. Ele pode estar muito mais perto do que imaginamos. Cada vez que ignoramos uma ordem clara da palavra, cada vez que escolhemos nossos próprios caminhos em vez dos de Deus, damos passos em direção a esse vale. Jonas, por exemplo, foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive, mas sua primeira atitude foi a de fugir. Sua rebeldia o levou a um navio, a uma tempestade e, finalmente, ao ventre de um grande peixe. Jonas 1. Perceba que a rebeldia nunca leva a lugares fáceis. Ela abre portas para crises e tempestades que poderiam ter sido evitadas. Mas o mais grave do vale da rebeldia é que ele endurece a mente. A pessoa rebelde começa a acreditar que está certa, mesmo quando todos os sinais apontam o contrário. Ela rejeita conselhos, resiste à voz do Espírito Santo e prefere trilhar sozinha um caminho de dor. É como o povo de Israel no deserto, que murmurava contra Moisés e contra Deus, dizendo que preferia voltar ao Egito. A rebeldia não enxerga a terra prometida. Ela só consegue olhar para trás, com saudade da escravidão. Esse vale também se revela em nossa geração de forma assustadora. Quantos vivem em rebeldia contra a própria família, recusando-se a honrar pai e mãe, mesmo sabendo que esse é um mandamento com promessa? Êxodo 20, 12. Quantos se rebelam contra a autoridade espiritual, tratando com desprezo pastores, líderes e irmãos em Cristo? Quantos até mesmo rejeitam as Escrituras, escolhendo apenas os trechos que lhes agradam e descartando o restante? Isso não é liberdade, é rebeldia disfarçada de independência. Contudo, existe uma verdade libertadora. O Senhor sempre oferece um caminho de volta. Mesmo Jonas, dentro do ventre do peixe, clamou e foi ouvido. Mesmo Israel, após tantos atos de rebeldia, experimentou a misericórdia de Deus quando se arrependeu. O vale da rebeldia não precisa ser sua morada. Ele pode ser apenas uma lição dolorosa que o conduzirá de volta ao Pai. Para isso, é preciso quebrar o orgulho, admitir que está errado e se render novamente ao Senhor. A rebeldia é vencida não pela força, mas pela humildade. Se hoje você sente que tem resistido à vontade de Deus, se percebe que insiste em trilhar caminhos contrários ao que Ele determinou, saiba que ainda há tempo de sair desse vale, mas não adie sua decisão, pois a rebeldia prolongada gera consequências cada vez mais sérias. Deus não deseja ver seus filhos perdidos em tempestades, mas restaurados na obediência. Todos os vales que percorremos até aqui, o da solidão, da dúvida, do medo, da tentação, do sofrimento, da espera e da rebeldia, possuem algo em comum. Nenhum deles é eterno.
Deus jamais nos chama para permanecer indefinidamente nesses lugares, mas para atravessá-los. E o fato de você ter chegado até este ponto significa que existe dentro de você uma sede de vitória, uma chama que ainda não se apagou, uma esperança que insiste em acreditar que há uma terra prometida além de cada dor. A palavra nos mostra claramente que até Jesus passou por vales. Ele conheceu a solidão no Getsêmani, quando seus discípulos dormiram em vez de vigiar com ele. Sentiu o peso da tentação quando o diabo lhe ofereceu atalhos no deserto. Chorou diante da dor e do sofrimento em Betânia, diante do túmulo de Lázaro. Mas em todos os vales, ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. O Salmo 23 declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Esse é o segredo. A vitória não está em evitar os vales, mas em atravessá-los de mãos dadas com o Senhor. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez as lágrimas tenham sido muitas, talvez o silêncio de Deus tenha parecido insuportável, mas hoje, neste instante, Ele te chama para erguer os olhos e enxergar que a travessia está chegando ao fim. O vale não define quem você é, apenas molda quem você será. Aquilo que parecia derrota pode se tornar o testemunho mais poderoso da sua vida. Aquilo que parecia o fim pode se tornar o início de uma nova jornada ao lado do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é preciso escolher. Não há vitória sem decisão. É necessário dizer: Senhor, eu não quero mais permanecer nesses vales, eu quero caminhar contigo. A obediência abre caminhos que o medo jamais permitirá. A fé remove pedras que a dúvida insiste em colocar. A esperança renova forças que a solidão tenta roubar. E o amor de Deus cobre pecados que a rebeldia espalhou. Eu quero fazer aqui um convite muito especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, se em algum momento você se enxergou dentro desses vales, entregue agora mesmo o seu caminho ao Senhor. Ore, mesmo que seja com poucas palavras, e diga: Jesus, eu preciso de ti. Toma a minha vida e me guia para fora dos vales. Não adie esse momento, pois cada segundo sem Cristo é uma oportunidade perdida de viver o extraordinário. E eu quero também abrir meu coração para você. Este canal não é apenas sobre vídeos, mas sobre vidas transformadas. Então, se essa palavra tocou sua alma, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações e faça parte desta comunidade de fé. Mas mais do que isso, compartilhe nos comentários qual vale você tem enfrentado e o que aprendeu com esta mensagem. Sua história pode ser a resposta que outro irmão precisa ler para não desistir. Aqui, cada testemunho é como uma chama que aquece muitos corações. Juntos, vamos construir um espaço de esperança, de fé viva e de encorajamento mútuo, porque você não está só e nunca esteve. Deus está com você e nós também estamos. Então, permita que essa jornada continue, não apenas em sua vida, mas na de muitos que serão alcançados através da sua decisão de interagir, comentar e compartilhar. Receba este chamado final com amor. Permaneça firme, confiante e cheio da certeza de que todo vale tem um fim, mas a glória do Senhor é eterna.